É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje falando com vocês nesse modo novo, da gente poder se encontrar, se ver, conversar antes da palestra, como se fosse o nosso tempo de convivência lá na cantina do SEASSE, ali na escada, na nossa sala, nosso salão principal. Quero agradecer muito à diretoria da casa pelo convite, pela oportunidade de fazer esse estudo. E dizer que eu estou muito feliz em estar conectado com vocês virtualmente, e a gente sabe que a gente, muito mais do que virtualmente, a gente está conectado espiritualmente. Bom, o tema da nossa reflexão de hoje são provações coletivas no nosso mundo de provas e expiações. Bom, pessoal, vamos fazer algumas reflexões iniciais, né? Quantos de nós já não nos pegamos querendo estar assim, numa casinha como essa aí, longe de tudo, refletindo, cansados da rotina, cansados do trabalho, de tantos compromissos, né? Ou numa outra, como essa aqui, né? Onde a gente pudesse estar em contato com a gente mesmo, e isolados do mundo, pensando e refletindo e tendo tempo e oportunidade para seguir adiante, né? Diante de tantas turbulências que o mundo naturalmente nos traz. Só que hoje a gente está assim, né? Essa é uma foto que eu peguei da Folha de São Paulo, uma foto lá do edifício Copan, em São Paulo. A gente está hoje, cada um no seu quadradinho, porque não dá para todo mundo estar numa casinha isolada, bonitinha daquela, no meio de campos verdes. A gente está assim, cada um na nossa casa, refletindo, pensando, trabalhando, ficando muitas vezes angustiados, né? Quantos de nós não, já tivemos dias de angústia com as notícias que a gente recebe? Podemos alguns sozinhos, outros acompanhados de família, filhos, netos, maridos, esposas. E a gente vê imagens icônicas assim como essa, né? Do Papa Francisco, lá na Praça São Pedro, no Vaticano, rezando num dia chuvoso, quando essa praça era para estar apinhada de gente, né, como diz lá na minha terra, e ela estava vazia. Ou coisas assim, por exemplo, né? Isso lá em Jerusalém, lugares e momentos que era para estarem lotados de pessoas, de fiéis, rezando, pensando, né, em Meca. E aí a gente pensa, bom, mas lá atrás a gente pensou em estar numa casinha, escondido, refletindo, né? E hoje a gente tem essa chance com um mundo turbulento do lado de fora, né? E aí a gente vai continuar refletindo, né? A gente está vivendo hoje no planeta Terra, e eu deixei bem frisado aqui, mais um dos grandes momentos de provações coletivas, que é o tema da nossa conversa de hoje, que a humanidade já passou. Então a gente está falando de mais um momento de provação coletiva que a humanidade já passou. Ou seja, nós temos milhões de anos no planeta Terra e já passamos por muitas provações coletivas. Essa é mais uma delas. Em 2020, mesmo diante de tanta evolução que a ciência propôs, né, que a ciência traz para a gente, nós somos 7,8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de seres humanos, preocupados com a mesma questão. Eu posso garantir a vocês que, a menos de países em que há um sistema de governo completamente isolado, eu posso garantir que na televisão só se fala do momento que a gente vê hoje, né? E aí, algumas pessoas, eu espero que nenhum de nós que estamos aqui hoje, né, que claro que vivemos momentos de angústia, momentos de aflição, dificuldades, pensamos, tem dia que é difícil, né, que a gente acorda angustiado, acorda às vezes o corpo querendo botar tudo para fora, aconteceu isso comigo ontem,
diga-se de passagem, e a gente questiona muita coisa, né? Eu espero que a gente não se questione isso, mas muita gente pode se perguntar, e Deus? Onde é que está nessa hora? Diante de tudo que a gente está vendo, tanta dificuldade, tantos momentos difíceis, né? Será que a gente pode se questionar? Né? Será que cabe esse questionamento para nós espíritas? Né? E aí a resposta é: Deus está em tudo, em cada construção de tudo aquilo que não é humano e de tudo aquilo que é humano, é onde está Deus. Em cada paisagem bonita, em cada sentimento de amor, em cada sentimento de gratidão, de reflexão, Deus está em tudo isso. Né? Mesmo diante dessa dificuldade que a gente está vivendo, que é mais uma. Né? Vamos lembrar que na história recente, pessoal, quando eu digo recente, do século XX, né, quanta coisa a gente passou, né, guerras, pandemias, né? A gente está um pouco esquecido, né, mas há pouco tempo atrás a gente não viveu isso no Brasil, mas a Ásia, né, sobretudo os países ali, China, Japão, etc., viveram coisas parecidas com o que a gente está vivendo hoje. Né? A gente viajava e via orientais assim de máscara e achava aquilo tão exótico, né? Ia no aeroporto e via principalmente orientais, né? Vestidos assim de máscara, todo preocupado, andando na rua, e a gente achava aquilo tão esquisito, né? Que exagero, que gente estranha, que gente exótica. Eles viveram isso há pouco tempo atrás. A gente não foi surpreendido com isso. Né? Nós não somos surpreendidos com terremotos, com maremotos, com furacões, com coisas desse gênero, né? Que privam e fazem sofrer tanta gente coletivamente. Mas agora o mundo inteiro deu uma estremecida. Né? O Paulo Bittar falou semana passada, né? A gente está de castigo. O castigo demora a passar. Parece que 20 minutos que a gente ficava de castigo quando era criança parecia uma eternidade. Né? E a gente está de castigo. Mas Deus está em tudo. E nós que somos espíritas sabemos muito bem disso. Né? Que acreditamos em algo maior, a gente sabe que Deus e que os espíritos e que a espiritualidade maior está influenciando a gente em todos os momentos, em todas as nossas decisões, em todos os nossos passos, né? Em todos os elementos da natureza, que está tão feliz. Né? A natureza está feliz com o nosso distanciamento, os rios estão mais limpos, o ar está mais limpo, quantas coisas a gente não via. Né? O Paulo mostrou semana passada tantas coisas bonitas que a natureza tem se mostrado enquanto a gente se retirou, né? E se colocou dentro de casa. Muito bem. Vamos falar então um pouco, diante de tudo isso, né, dessa provação coletiva, mais essa provação coletiva, a visão da nossa doutrina espírita. Né? Nós somos espíritas e somos espiritualistas. Né? Espiritualista é aquele que acredita em alguma coisa mais do que a matéria. Existe alguma coisa além do que é o físico, do que é esse momento. Né? Existe vida depois da vida. É isso que a gente se apega para ter certeza de que a gente está num momento de evolução. Né? E aí, na introdução de O Livro dos Espíritos, em poucas palavras, a gente tem um resumo aí, quando a gente pode eventualmente se questionar de alguma coisa, eu espero que não, mas quando alguém eventualmente se questionar para a gente, que a gente possa levar uma certeza de que Deus, né, daqui a pouco a gente vai lembrar o que é Deus. Né? Deus é eterno, Deus é imutável, imaterial, ele é único, onipotente. E essas últimas palavras que eu acho fantásticas, ele é soberanamente justo e bom. Não cabe a nós questionar se tudo que está acontecendo faz parte de um Deus que é justo e é bom. A gente sabe que Deus é tudo isso aí. As leis divinas são eternas, não mudam, são muito mais do que o mundo material, né? Estão presentes em todas as situações e Deus é soberanamente justo e bom. E aí, nós espíritos, ocupando um mundo de provas e espíritos, né? Ocupando um mundo de provas e expiações,
sabendo que estamos em processo de transição, né, planetária, e esse processo não começou agora, a gente sabe disso, a gente está nesse processo há muito tempo. Na palestra de domingo, né, a Tânia Wilson falou muito bem, está nas obras da codificação, que esse processo começou há mais de 100 anos. E a gente está nesse mundo, né, para evoluir, até que a gente atinja a perfeição moral. E aí, diante de tudo isso, né, como que a gente vai, diante do cenário atual, né, de tantas mudanças, tantas dificuldades aparentes que a gente tem vivido, como que o Espiritismo encara tudo isso? Né? Para a gente falar de provações coletivas, a gente podia pensar, bom, mas de onde vem a reflexão para isso? Né? E aí eu preferi, eu acho que até pela minha formação, buscar na literatura espírita para a gente conversar um pouco hoje sobre provações coletivas. E aí, cronologicamente, vou trazer algumas coisas que eu pensei do Livro dos Espíritos, de um livro de 1857. Né? Quanto tempo isso? Parece que a gente está lendo para hoje, e ele é contemporâneo e vai continuar sendo, né? Até que a ciência eventualmente prove outra coisa, porque a gente sabe que o Espiritismo acompanha a ciência, né? Então a gente tem aí o tríplice aspecto da doutrina espírita, de ciência, filosofia e religião, né? Sem os dogmas da religião, mas com o amor que a religião prega. Vamos falar um pouquinho também o que tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, a Gênese e também uma reflexão final que está em Obras Póstumas, que é bem importante, onde Kardec deixa extremamente claro um item sobre provações coletivas. Muito bem. No Livro dos Espíritos, pessoal, quando a gente começa a estudar o Espiritismo ou vai falar com alguém, a gente lembra, né, que a primeira pergunta, ele é muito instrutivo, né? São perguntas e respostas, tudo que a gente quer, né, para aprender alguma coisa, que é Deus. Deus, a gente já sabe que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então Deus está por dentro de tudo que está acontecendo, por dentro e por fora, né? E aí, como é que a gente pode provar a existência de Deus? E quando a gente eventualmente se questiona sobre tudo que está acontecendo, tanto sofrimento aparente, um aparente sofrimento único, sem nenhuma outra causa, né? Quando a gente prova isso? Um axioma é alguma coisa muito usada na matemática, alguma coisa que é uma definição, tá? Sem ter que provar nada. Então, um axioma que a gente aplica às nossas ciências. Não há efeito sem causas. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Quando a gente olha para o mar e tem tanta saudade, a gente que mora aqui no Rio, de ir para a praia e olha para aquela coisa linda, tem como a gente duvidar ou questionar a existência de um Deus que é justo, que é bom, soberanamente justo e bom? Impossível, né, pessoal? Agora, tem uma pergunta lá para 737 que é o seguinte: Kardec pergunta como que fim, ou por que Deus fere? E aí vamos relativizar essa palavra fere, né? Vamos dizer pune, né? Quando quem tem filho, dá castigo de vez em quando, dá uma palmada, né? Então vamos interpretar isso como de forma educativa, né? Como que enfim Deus dá meios educativos à humanidade por meio de flagelos destruidores. Vamos lembrar que essa palavra foi traduzida do francês, foi escrita lá em 1857, tá? Por meio de provações coletivas. Vamos transformar esse flagelo destruidor, que é uma palavra meio esquisita, meio forte, né, em provações coletivas, para fazê-lo progredir mais depressa. Quando a gente, no trabalho, tem um feedback, né, o pai e a mãe dão um castigo para o filho, chama atenção, aquilo não é a intenção daquele agito, não é fazer a gente evoluir mais rápido, né? Então, as provações coletivas para um planeta de 8 bilhões de pessoas fazem com que a gente evolua, né? E aí depois Kardec, na 740, faz o seguinte: não serão as provações igualmente provas morais para a gente se colocar aí no caminho certo, né? Então, a resposta dos espíritos: os flagelos ou as provas ou as provações
dão a gente a oportunidade de exercitar a nossa inteligência. Pessoal, olha quanto a ciência evoluiu em tão pouco tempo, em meses. A gente está falando de 4 meses desde que isso surgiu, esse boom surgiu no mundo, né? Nem 4 meses. Olha quanta evolução a gente já teve. Olha a oportunidade que a gente está tendo agora de se falar virtualmente, de ter uma palestra gravada no YouTube para quem não tem oportunidade de acessar isso ao vivo, poder assistir. Somos 88 pessoas agora, pessoal. Olha como a gente evoluiu, né? Também não só evoluir a inteligência, mas demonstrar nossa paciência de estar em casa, paciência de esperar isso passar e a resignação de entender que isso é um momento de crescimento. Por mais que a gente passe por dias angustiantes, todo mundo passa. Que a gente leia notícias e fala, meu Deus, caramba, aonde a gente vai parar? Mas essa é a oportunidade que a gente tem de evoluir, né? Se o nosso egoísmo não domina a gente, se a gente não está preocupado só com o nosso bem-estar, com a nossa vida, né? Se a gente não está preocupado só em deixar de... Só falar, estou em casa, mas eu quero dar uma corridinha na praia, ou eu quero ir num restaurante, ou eu vou fazer isso de qualquer forma, não vou usar máscara porque me cansa. Se a gente não está preocupado só com a gente, se a gente não é egoísta, a gente tem chance de evoluir em muitos aspectos, né? Isso, então, estava no Livro dos Espíritos. Então, lá na primeira obra, Kardec já trouxe para a gente reflexões sobre provações coletivas. E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, e aí tem todo um estudo sobre isso, né? Vou pegar só, pincei algumas coisas. Ou seja, bem-aventurados, felizes aqueles que têm oportunidade de alguma maneira de sofrer. Vamos encarar esse sofrimento como uma provação coletiva que a gente pode estar crescendo, né? E aí, Kardec fala sobre no item de causas atuais e anteriores, né, das nossas aflições. A gente está aflito, não está? Então, de onde vem isso? Vem de agora? Vem de repente surgiu um vírus na China e de repente causou tudo o que causou? A gente sabe que não, né? São duas as fontes das nossas vicissitudes, né, das nossas dificuldades. As causas da vida presente e das vidas passadas. E a gente pode, então, ter certeza de que tudo que a gente está passando não é um castigo maldoso de Deus. Não podemos nós responsabilizar ninguém além de nós mesmos. E essa a gente vai ver depois, que a gente podia pensar, poxa, mas todo mundo, o planeta inteiro, né? E a gente vai entender daqui a pouco como que a doutrina nos diz a partir disso, né? Então, nós mesmos somos causadores dos nossos infortúnios, né? E não dá adianta achar que a gente pode dizer que tem a providência, a má fortuna, a má estrela. Somos nós, pessoal. A gente estava mal comportado, né? O planeta Terra estava cansando. Ele resolveu dar uma sacudida. E a gente, com uma pequena sacudida de 3 meses e pouquinho, no Brasil, nem isso, né? Há quanto tempo a gente está em casa, pessoal? 40 dias? 45 dias? O que são 45 dias em um ano, na vida? E olha o estrago que isso já fez, né? Então, a nossa ansiedade, as nossas angústias, elas são muito imediatas. A gente quer resolver tudo para ontem, né? E a gente sabe que vem coisas, ó, de muito tempo para trás. E aí, ainda no capítulo 5, né, tem um item de se a gente deve pôr termo às provas do próximo. E os Espíritos dizem o seguinte: ajudai-vos sempre, né? Cada um tem as suas provações, mas a gente deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. E nós, espíritas, devemos estar compenetrados para que a nossa vida seja um ato de amor e devotamento. Sem receio, sem medo, porque a gente tem certeza, nós somos espiritualistas e a gente tem certeza que tem algo melhor depois de tudo isso. E a gente vai entender que a provação é coletiva, porque nós somos indivíduos, temos comportamentos individuais e temos que evoluir individualmente, porque nós somos espíritos únicos, com características próprias, eternos, mas que todos estamos aqui nesse momento na Terra, algum combinado a gente teve, coletivamente.
ainda que sem essa consciência. E por isso esses momentos de provações coletivas. Em a Gênese, no capítulo 18, tem um item chamado São Chegados os Tempos. E aí a gente precisa refletir, né, quando a gente pensa da nossa individualidade, né, por que alguns sofrem tantos, outros menos, mas nesse momento todos estão sofrendo e tanto, né? E aí a gente precisa refletir sobre o que é o indivíduo, o que sou eu, Fernando Cirino, o que sou eu dentro da minha família, dentro do meu cosmos de trabalho, eu dentro da casa espírita, eu dentro de uma sociedade, de um estado, de uma cidade, de um país, e nós todos dentro do mundo, né? Que valores a gente está ou estava praticando ou priorizando em detrimento a outros, mesmo sendo espíritas, mesmo acreditando em tantas coisas, em sabendo dos caminhos corretos, que valores a gente estava praticando enquanto indivíduos, né? E aí, em A Gênese, no item de Sinais dos Tempos, no capítulo onde Kardec fala de Sinais dos Tempos, ele diz o seguinte: são chegados os tempos, dizem-no, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão para a regeneração da humanidade. Pessoal, isso foi há 140 anos atrás. Grandes acontecimentos já aconteceram. A humanidade, a Terra não vai apagar a luz, acabar o coronavírus e vai ser um mundo de regeneração. É claro que a gente sabe que isso não vai acontecer. A gente acha isso, né? Meu Deus, nós agora estamos aqui vivendo 2020, cheios de tecnologia, cheios de avanços, cheios de inteligência, e de repente um vírus que assola o mundo inteiro. Esse, então, é o sinal de que a Terra deu clique. Deu clique, isso vai passar, daqui a uns 2, 3 anos, pum, mundo de regeneração, e eu vou estar nele. Não, não é por aí. Há mais de 100 anos, né, a literatura espírita mostra isso, a Terra já vem se renovando. Quanta coisa já aconteceu. Quantos elementos, quantos sinais da natureza, sinais do que o homem mesmo provocou, né? E a gente está em processo de regeneração. Esse, hoje, é um grande passo. Assim a gente acredita. Outros virão? Certamente. Cabe a nós, a cada um desses grandes acontecimentos, a gente está se preparando, tendo certeza da evolução, garantindo a nossa intenção, pelo menos, a nossa consciência de evoluir. E aí, Kardec diz o seguinte: sobre progresso, tem duas formas disso acontecer. Pensa na nossa vida isso, pessoal. Nossa vida profissional, nossa vida familiar, como que a gente evolui? Tem dois jeitos. Um de maneira lenta, gradual, em que a gente nem sente. É claro que a gente está evoluindo, né, e o tempo todo, há séculos que a humanidade tem evoluído. Né? Quanto a ciência evoluiu, quantos nossos valores, a doutrina espírita que veio trazer para a gente, né, o cristianismo redivivo, quanto a gente evoluiu. Né? Mas de vez em quando vem mudanças bruscas, vem uma sacudida. O Cristo manda situações de sacudir a casa. E aí, quando isso acontece, né, é difícil para todo mundo. Porque o sofrimento, o aparente sofrimento, a provação é de todo mundo. E aí a comoção é de todo mundo. E aí, essa comoção pode ser de maneira parcial. Isso está na Gênese, pessoal. Olha só isso, galera. Pode ser limitada a uma raça, uma nação, outras vezes de modo geral. Consegue perceber que esse modo geral é todo mundo? É o planeta inteiro. Não tem rico, pobre, preto, branco, hemisfério norte, hemisfério sul, origem. Não tem isso. É todo mundo. As mudanças bruscas vêm para todo mundo.
Que bom que a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje conversando sobre isso, refletindo, né? Falando de evolução do planeta. Isso é um privilégio que a gente tem que ter certeza, né? Aliás, a gente tem que ter muita certeza dos nossos privilégios. Saber que a oportunidade está na nossa casa, confortável, com a internet funcionando, assistindo essa palestra. A gente tem que ter certeza que nós somos muito privilegiados e agradecer todos os dias por isso. Agradecer por terem pessoas que estão cuidando aí da saúde, estão cuidando do nosso lixo, que a gente vai ali no corredor e joga na lixeira do prédio, né? Tem alguém que vai cuidar disso. Pode ser que seja um de nós, né? Mas a gente pode estar aqui também refletindo. Isso é um privilégio. Pode estar aqui falando de literatura espírita, né? Com tanta dificuldade lá fora. Então vamos agradecer que mesmo nesse momento de mudança brusca, no mundo inteiro, a gente está podendo refletir sobre tudo isso. E aí, lá na Gênesis, a gente ainda tem isso aqui. Sim, a humanidade se transforma, como já se transformou em outras épocas. Muito se transformou. A cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são, para os indivíduos, a crise de crescimento. Quanto de todo mundo, né, passamos por crises aí de crescimento na infância, adolescência, na fase adulta, quando a gente vai ficando mais velho. Passamos por crises no trabalho, na família. E são crises individuais. Quando a crise é coletiva, para a nossa raça humana, né, é assim que o nosso planeta cresce junto. É como se cada um estivesse crescendo sozinho, ao mesmo tempo crescendo junto, e de vez em quando dá uma sacudida para que todo mundo que estava crescendo no seu cosmos individual crescesse coletivamente junto e consciente disso. E às vezes, né, essas transformações podem ser penosas, dolorosas e arrebatam consigo gerações e instituições. Mas sempre, vejam bem, tudo que está em itálico nessa apresentação, nesses slides, eu tirei da literatura espírita. Mas essas provações, que às vezes são penosas, dolorosas e arrebatam consigo gerações e instituições, são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Eu acho que a gente não tem dúvida de que o progresso material está acontecendo, né? Os cientistas estão estudando, a gente torce para que em breve a gente tenha uma vacina, um remédio, e a gente sabe que está todo mundo refletindo sobre esse momento. Eu não vou dizer todo mundo, porque a gente sabe que não, mas se a gente pensar bem, de alguma forma todo mundo está mais reflexivo, mais pensativo, refletindo sobre aquilo que a gente está vivendo. A gente sabe que, o Maurício falou outro dia aí, né, 2019 deu um reset aí na humanidade. Quem pensava que 2020, imagina a gente no Réveillon de 2019 para 2020. Quem é que podia sonhar que 3 meses depois tudo isso ia estar acontecendo? Né? A gente sabe que o progresso moral vai vir, que a mudança de comportamento vai vir, que o mundo que existia não existe mais. Daqui a pouco, quando a gente estiver liberado para sair de casa, a gente vai encontrar um outro mundo. Mas não é um outro mundo com outra cara, paisagens maravilhosas, o fim da pobreza. Não, não é isso. É cada um tendo mudado um pouquinho. A gente sabe que a gente vive num país difícil, com muitas mazelas, valores distorcidos, crenças às vezes estranhas. A gente sabe que tem outras sociedades, eventualmente, mais evoluídas que nós em alguns aspectos, mas a gente vai crescer. Muito. Né? E vai estar num mundo diferente assim que a gente sair de casa. Muito bem. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, agora está em cheio há quase um século no trabalho de sua transformação. Então a gente está há mais de um século, né? Pelo que vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre
e com quem impelida por invisível força. Assim, a gente vai continuar até que outra vez a gente tenha se estabilizado, até que a gente tenha conseguido caminhar para o nosso futuro de mundo de regeneração. E a gente muda os nossos costumes, nosso caráter, nossas leis, nossas crenças, todo o nosso estado social. Pessoal, isso foi escrito na Gênese. Parece que foi agora, né? Parece que foi um tratado aí que a Organização das Nações Unidas, ou a OMS, escreveu para falar do nosso momento. Né? Então, o Espiritismo ele tem uma característica maravilhosa, que ele é contemporâneo. Né? E até que não seja, até que a ciência prove o contrário, ele vai continuar sendo. Bom, para finalizar, em obras póstumas, tem lá no item, lá no finalzinho, né, questões e problemas. Então, evidentemente, obras póstumas, Kardec propôs esse livro póstumamente. E aí tem um item chamado expiações coletivas, ou provações coletivas, ou flagelos destruidores coletivamente. E a questão é, o Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais, porque a gente fala de coisas, vidas passadas, comportamentos de várias vidas anteriores, né? E não é sempre assim, pode ser coisa da vida atual também, a gente não pode condenar tudo que a gente individualmente vive a causas passadas, né? Ah, tem uma má estrela por causa das vidas passadas, não, vamos sair dessa, né? Mas isso lá, a gente está em obras póstumas, tá, pessoal? Depois lá de todas as obras, 5 obras da codificação, em 1890, ainda vem essa questão de expiações coletivas, dizendo que o Espiritismo explicava sobre os sofrimentos individuais, mas não se explicava satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduo, às vezes uma família inteira, né? Uma cidade, uma nação, uma raça humana, que se abatem tanto sobre os bons como sobre os maus, assim como os inocentes como sobre os culpados. Ou seja, o que a gente está vivendo agora. E aí, vamos ver o que os espíritos dizem. Né? Todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade. Partiu-se do micro, ou seja, do indivíduo, cada um de nós, ou seja, da individualidade, da família, para o conjunto, generalizando-as gradualmente e comprovando-se a universalidade dos resultados. Isso significa o seguinte, pessoal. Esse parece um texto de um cientista escrevendo. Né? Tudo que a gente sabe das leis do universo, sejam elas quais sejam, foram descobertas a partir do micro, a partir do átomo, a partir do indivíduo e seu comportamento social, individual, consigo próprio, na família, no trabalho, na sociedade. O que a gente faz é pegar esse pequeno cosmos e expandir ou generalizar para o que a gente que é uma raça só, que é a raça humana. Todos somos iguais, independente de qualquer origem, raça, cor, país, nós somos uma raça humana. Então, o nosso sofrimento de vidas passadas ou da vida atual, e é assim que a gente sabe que as coisas são explicadas, na realidade, a gente pode expandir isso para a humanidade inteira e universalizar os resultados. Olha que coisa bonita, que coisa científica. Né? Se eu provo, e a gente sabe como que a ciência espírita, né, a vertente científica da ciência prova isso, né, a existência de vidas futuras, com a comunicabilidade dos mundos, se a gente prova individualmente de onde podem vir as nossas inquietudes, sofrimentos, evoluções, a gente pode expandir isso para a humanidade inteira e generalizar. E aí entender de onde essas expiações coletivas vêm. Né? Então, salvo alguma exceção, a gente pode admitir como regra geral que todo mundo numa existência, ou seja, uma existência que está
em 2020, todos nós seres humanos, habitantes do planeta Terra, nesse momento, vamos estar reunidos numa tarefa comum. E já viemos juntos, combinados, mesmo que a gente não tivesse noção desse combinado aí tão grande, para trabalhar com o mesmo objetivo e reunidos, ainda vamos nos achar no futuro, até que tenhamos atingido uma meta. Isso é, espiado o passado ou desempenhado a missão que aceitamos. Então a gente está falando, pessoal, de um compromisso coletivo. Nosso compromisso individual, conosco mesmos, com as nossas famílias, nossos entes queridos, todos aqueles que fazem parte do nosso cosmos familiar, de trabalho, etc. Na verdade, a gente tem mais do que isso, um cosmos ou uma reunião que é a humanidade inteira. E nessas horas, o nosso combinado de expiação individual, ele vai para a humanidade toda. E é assim que a gente combinou isso, hein? Veja bem, isso é expiado o passado ou desempenhado a missão que aceitar. Então, a solidariedade, portanto, é o verdadeiro laço social. Não apenas para o presente, estende-se ao passado e o futuro. Passado, vidas passadas, futuras, vidas futuras. Né? Pois que as mesmas individualidades, ou seja, cada um de nós, nos reunimos, nos reunamos e vamos nos reunir para subir juntos à escala do progresso, auxiliando-nos mutuamente. Estou trazendo lendo aqui para a nossa realidade. Ou seja, estamos todos no mesmo barco, vivendo o combinado que tínhamos, uma dificuldade coletiva que certamente vai trazer progresso. E cabe a nós valorizar esse momento difícil. Não é que todos nós espíritas temos que estar tranquilos, impassíveis, está tudo bem, está tudo tranquilo. A gente sabe muito bem que não é assim. É claro que não. É para ter difícil mesmo, porque senão a gente não tinha nem combinado estar aqui. Provavelmente a gente não estaria nem vivendo na Terra nesse momento. De repente já está esperando passar isso para reencarnar, por exemplo. Né? Se a gente está aqui é porque a gente precisa. E está difícil para todo mundo. Mas a gente tem que ser solidário e saber que a gente vai passar por isso. E vamos lembrar também Emmanuel, para finalizar. No prefácio do Nosso Lar, né, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, Emmanuel escreve o prefácio e diz o seguinte, que a maior surpresa, que André Luiz vem contar para a gente, que a maior surpresa da morte carnal, depois do desencarne, é nos colocar face a face com a nossa própria consciência. A gente não precisa, nós que acreditamos que isso vai acontecer, né, depois do desencarne, a gente já pode antecipar isso, dar uma adiantada aí nessa face a face com a nossa consciência. Onde edificamos no céu, estacionamos no purgatório, nos precipitamos no abismo infernal. Vamos antecipar isso aí, pessoal, vamos fazer esse face a face aí com a nossa consciência, desde já aproveitar esse momento. Né? E André vem lembrar a gente que a Terra é oficina sagrada, e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então, meus queridos e minhas queridas, difícil tá para todo mundo. Garanto a vocês que para mim também não tá fácil. Tem dias que a angústia é grande, mas a gente tem a certeza de que esse é um momento de crescimento. E é isso que vai fazer a gente passar por esse momento com mais tranquilidade, com mais paz, e sabendo que a gente está aqui para crescer, para melhorar, e a gente vai enfrentar um mundo melhor quando tudo isso passar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu estou imensamente grato e feliz de poder fazer esse estudo. Obrigado à diretoria da casa por essa oportunidade. E vamos prosseguir em paz, na certeza do nosso crescimento individual e coletivo. Muito obrigado e muita paz a todos.